Fala 702, beleza? Eu tô passando pra gente fazer a nossa revisãozinha para a P2, beleza? Vamos lá? Olha só, gente, todas essas questões vão estar aqui embaixo, beleza? Logo abaixo do link desse vídeo, beleza? Para justamente vocês conseguirem acompanhar aqui comigo a correção, tá? A primeira questão fala o seguinte: comente sobre a MEC. MEC, o que é MEC? Massa equatorial continental. É a massa de ar formada justamente na Amazônia, sobre a floresta amazônica. Essa massa de ar é formada como? Ela é formada a partir da evaporação dos corpos hídricos presentes naquela localidade. Eu estou falando do Rio Amazonas, estou falando dos afluentes do Rio Amazonas. Tranquilo? Além disso, você tem toda uma evapotranspiração característica dessas espécies vegetais, que são muitas características dessa porção do território amazônico. Beleza? Então, toda essa umidade vinda dos corpos hídricos e das espécies vegetais se somam e vão compor as massas de ar localizadas sobre esse território. Essas massas de ar, melhor dizendo, essa massa de ar é a massa equatorial continental. Beleza? E a umidade ali dentro, ela é tão grande, ela é tão volumosa, ela é tão expressiva, que ela vai ser chamada de rios voadores. Alguns estudiosos apontam que a quantidade de umidade presente nessa massa de ar é equivalente à quantidade de umidade que nós vamos encontrar, por exemplo, nos corpos hídricos, nos rios que nós temos ali. E olha que ali tem umidade pra caramba. Beleza? E obviamente que a MEC ela vai influenciar no clima de todo o território brasileiro. Não tem como pensar, por que eu vou me preocupar com a Amazônia, sendo que eu moro no Rio de Janeiro, sendo que eu moro em Santa Catarina, sendo que eu moro, sei lá, em São Paulo. Tá lá no norte, isso não faz sentido algum. A umidade gerada na Amazônia, ela influencia o clima de todo o território brasileiro. Show de bola? Maneiro. 2. Diferencia o clima equatorial do tropical litorâneo. Muito fácil. O clima tropical litorâneo, como que ele é? Ele é um clima quente e úmido. E essa umidade é muito simples de você perceber. Até porque, olha esse nome, tropical litorâneo, cara. Ele está no litoral. Então a umidade que vem do Oceano Atlântico influencia diretamente nesse clima. Beleza? Então ele vai ser um clima quente, tá? Até porque tem uma latitude baixa, show de bola, muito próximo ali da linha do Equador, e ele vai ser úmido por conta, entre tantos motivos, por conta da umidade que vem do Oceano Atlântico, beleza? Esse é o tropical litorâneo. Mas e o equatorial? Bom, o equatorial, ele é um tropical litorâneo multiplicado por 5, tá? Por quê? Porque ele é muito quente e muito úmido. Muito úmido por conta, entre tantos motivos, né? Por conta da própria floresta amazônica, evapotranspiração, evaporação, somado, né, à localização geográfica dessas porções do território, dessa porção do território brasileiro, em que nós encontramos o clima equatorial. Quanto mais próximo da linha do Equador, presta atenção, olha esse nome, clima equatorial. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Se o clima é equatorial, você acha que ele está perto ou longe do Equador? Pelo amor de Deus, né? Então, basicamente, o que nós temos é o seguinte: o clima tropical litorâneo é um clima quente e úmido. Quente por conta da localização geográfica próxima à linha do Equador e úmido por conta da umidade que vem do Oceano Atlântico. Já o clima equatorial, ele é muito quente e ele é muito úmido. Ele é quente por quê? Porque ele é muito próximo da linha do Equador. E ele é muito úmido por quê? Por conta da influência da própria floresta amazônica, com a sua evapotranspiração e com a evaporação dos corpos hídricos, rios principalmente, presentes ali dentro. Tranquilidade? Essa basicamente é a diferença. O clima equatorial é um clima tropical com muito Red Bull, beleza? É na 12ª potência. Show de bola? Show. 3. Comente sobre a mineração. A mineração é uma atividade econômica, show de bola, que vai justamente buscar recursos minerais.
Maneiro? Só que olha só, não tem como ter uma mineração que é amiga do meio ambiente. Não tem como falar, nós somos uma empresa de mineração e nos preocupamos com a conservação dos biomas. Beleza? Por quê? Porque mineração é uma atividade econômica que já pressupõe desmatamento, já pressupõe a utilização de alguns materiais que são químicos, né? Como, por exemplo, na busca do ouro, para justamente você conseguir separar o que é ouro e que é de outros sedimentos localizados nos rios. Então já há a utilização de elementos que são químicos, tá? Já há inclusive a prerrogativa de que, se não houver um cuidado com a mineração, tudo mais bonitinho, o risco de poluição de lençóis freáticos ele é gigantesco. Beleza? Então, sem falar que assim, tu vai buscar minerais no solo, né? Você precisa retirar porções e porções desse solo. Então, não tem como pensar em uma atividade mineradora que seja super amiga do meio ambiente. Não, se é mineração, há obrigatoriamente um impacto ao meio ambiente. Você pode ter uma mineração que impacte menos o meio ambiente. Porém, ela irá impactar o meio ambiente de qualquer forma. Tranquilidade? Quando você pensa, por exemplo, numa Vale que destruiu Mariana e Brumadinho, tem como pensar, e a Vale, ela era a principal empresa de mineração do Brasil e uma das maiores do mundo. Então a gente não está falando de uma empresa de fundo de quintal, já falando da maior. E ela destruiu 2 cidades brasileiras. Precisa de um exemplo melhor do que esse para a gente conseguir conceber quais são os impactos da mineração? Como que a mineração tem uma capacidade de destruir o meio ambiente absurda? Então a mineração é justamente essa atividade econômica que ela vai ter um impacto no meio ambiente. A questão é, impactará mais ou menos? Beleza? Porém, o impacto vai acontecer. Maneiro? Então, é uma atividade econômica que vai buscar minerais, beleza? Minérios na natureza que tem um valor econômico bastante expressivo, beleza? O Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo. O segundo produto que o Brasil mais exporta, só atrás da soja, é minério de ferro. Ou seja, o Brasil é uma potência quando pensamos em mineração e não à toa nós vemos uma grande degradação dos nossos biomas. Beleza? A segunda atividade que mais é responsável pelo desmatamento na Amazônia é a mineração. Beleza? Questão 3, já feita. 4. Quais são as estruturas geológicas que formam o território brasileiro? Muito fácil. Quais são as estruturas geológicas que vão compor o nosso território? Basicamente, bacias sedimentares, beleza? E escudos cristalinos. Lembra, escudos cristalinos são planaltos formados há milhões de anos a partir da cristalização do magma resultante da separação da Pangeia e alocação do Brasil na porção do globo onde ele está atualmente. Há alguns registros também, alguns estudos que mostram que algumas cisões, algumas quebras na placa sul-americana sobre a qual o Brasil está localizado podem ter contribuído para a emergência do magma vindo do manto terrestre chegasse em algumas localidades do Brasil e assim tivesse formação de escudos cristalinos. Tranquilidade? E os escudos cristalinos, para quem não pegou ainda, são os planaltos, tá? Esses morros que nós falamos aqui no Rio de Janeiro, é morro tal, são escudos cristalinos, são planaltos. Show de bola? A estrutura geológica dos planaltos é justamente escudos cristalinos, que tem essa formação de cristalização no magma. Show? E as bacias sedimentares? Bom, as bacias sedimentares basicamente são as localidades onde nós teremos a deposição de sedimentos que vem lá do alto dos escudos cristalinos. Tranquilo? Então, olha só, o escudo cristalino tem uma série de rochas ali em cima. Essas rochas passarão por intemperismo, passarão por erosão, e esses sedimentos, Almir, o que são sedimentos? São pedacinhos
de rochas, beleza? São rochas quebradas. Esses pedacinhos de rocha irão cair em terrenos mais baixos e esses terrenos mais baixos são as bacias sedimentares. Olha o nome, bacias sedimentares, é de sedimentos, beleza? Então, bacias sedimentares e escudos cristalinos compõem a estrutura geológica brasileira. 5. Quais são as massas de ar que atuam sobre o Brasil? Muito fácil, já pode inclusive anotar aí. Massa equatorial continental, a MEC, beleza? A massa equatorial atlântica, a MEIA. A massa tropical continental, MTC, que vai atuar ali no centro-oeste, falamos bastante disso em sala de aula. A massa tropical atlântica, MTA. E a massa polar atlântica, MPA, que é formada lá no Polo Sul, lá na Antártida, no Círculo Polar Antártico, beleza? Já falamos bastante sobre elas, eu não vou me demorar aqui falando sobre a atuação de cada uma dessas massas de ar, mas lembre das nossas aulas, lembre do que está no seu caderno, beleza? Dê uma olhadinha no livro se for necessário. Show de bola? 6. Comente sobre o desmatamento da Mata Atlântica. Pessoal, olha só, a Mata Atlântica é uma formação vegetal, né, uma formação climatobotânica localizada ali no litoral, aqui, né, no litoral brasileiro. Essa formação climatobotânica, essa formação vegetal, esse bioma, basicamente ele é quente, ele é úmido, temperaturas elevadas, uma diversidade de espécies vegetais bastante grande, beleza? Só que a Mata Atlântica, inclusive a Floresta da Tijuca é um bom exemplo, tá, de Mata Atlântica, ela vem passando por algumas questões como expansão da urbanização, a malha urbana, o tecido urbano, a cidade, ela vai crescendo. E algumas localidades que não poderiam ser impactadas pela urbanização começam a ser postas abaixo para que a cidade cresça. Show de bola? Junto a isso, nós vamos ter o desmatamento para plantio de cana-de-açúcar. Vamos ter o desmatamento para plantio de café, inclusive até hoje em algumas localidades isso acontece. Beleza? E basicamente isso. Então, quando a gente olha para a Mata Atlântica, um dos principais elementos, se não o principal elemento que é responsável pelo seu desmatamento é a expansão da urbanização. Show? Vou passar para a próxima, tá? Próxima. Qual a relação entre a localização do Brasil na zona intertropical e sua extensão latitudinal e a diversidade de espécies vegetais características desse país? Maneiro. Olha só, antes de eu ir para essa questão que eu acabei de ler enunciado, eu quero só fazer um complemento da questão de número 6. A gente precisa mobilizar alguns conhecimentos para compreender o desmatamento da Mata Atlântica, beleza? Olha só, mais ou menos 80% de toda a população brasileira está concentrada no litoral brasileiro. Aonde está concentrada a Mata Atlântica? No litoral brasileiro. Quando você consegue mobilizar esses conhecimentos, você consegue compreender o porquê que a urbanização é o principal fator que explica o desmatamento desse bioma. Ora, se 80% da população está no litoral, isso significa que são cidades muito grandes, isso significa que cada vez mais essa população vai crescer. Ou seja, vai ter um avanço sobre a Mata Atlântica para comportar essas cidades absurdamente grandes. Show de bola? Então essa relação entre localização da população brasileira e a localização da Mata Atlântica e o desmatamento desse bioma é crucial para entender essa questão. Show? Agora eu vou fazer a número 7. E a número 7 talvez seja a questão mais complexa dessa revisão, tá? Até para entender. Porque ela fala o seguinte: qual é a relação entre a localização do Brasil na zona intertropical e sua extensão latitudinal e a diversidade de espécies vegetais características desse país? Então são dois elementos aqui iniciais. O Brasil localizado na zona intertropical do globo, beleza? E a extensão latitudinal, que é o tamanho do Brasil. Vem comigo. A zona intertropical, ela é o quê? Ela é a zona climática que recebe maior radiação solar
Ali, a radiação solar vem de moca, vem de voadora. Tranquilidade? Por quê? Porque o nosso planeta ele é inclinado. Então, essa porção do planeta é a que recebe mais radiação, é que está mais virada, com a cara mais virada para o Sol. Show? E a radiação vem de soco, vem de moca, vem de chute, beleza? O Brasil está quase que inteiramente localizado dentro dessa zona intertropical. A única parte do Brasil que escapa dessa zona intertropical é a região sul, que aí já está ali dentro da zona temperada do sul. Show de bola? Por isso que lá as temperaturas são mais baixas, a gente consegue presenciar as 4 estações do ano. No resto do Brasil, é quente e menos quente. Essas são as 2 estações do ano no restante do Brasil. No sul, a gente consegue perceber um outono mais bem pronunciado, uma primavera mais bem pronunciada. Rio de Janeiro, não. Tranquilo. Então, o fato do Brasil estar quase que inteiramente dentro da zona intertropical, isso já garante uma irradiação ao território brasileiro muito grande. Ora, se tem muita irradiação solar, vai ter muita evaporação e muita evapotranspiração, formando massas de ar, e isso vai levar a chuva, ou seja, maior umidade. E essa maior umidade é crucial, fundamental para o desenvolvimento de novas espécies vegetais. Show de bola? E aí, Almir, aonde que dentro dessa brincadeira aparece a extensão latitudinal do Brasil? Extensão latitudinal é tamanho, tá? É tamanho. O que isso significa? Que o Brasil é grande pra caramba. Se o Brasil é grande pra caramba, ele passa por diversas latitudes, algumas latitudes. E aí isso confere ao Brasil diferenças de clima, e se há diferenças de clima, há diferenças de espécies vegetais, há diferenças de biomas. E sempre se lembre, quanto menor a latitude, mais quente, ou seja, mais próximo do Equador essa localidade está. Quanto maior a latitude, mais frio, mais distante do Equador essa localidade está. Show! E aí, 8. Quais linhas imaginárias cortam o território brasileiro? Muito fácil, muito tranquilo. Linha do Equador, beleza? Corta ali a porção norte do Brasil, inclusive 7% do território brasileiro está no hemisfério norte, justamente por conta desse corte que a linha do Equador faz sobre o nosso território, beleza? Lembrando que é uma linha imaginária, tá? E a outra linha imaginária que corta o território brasileiro, presta atenção, é a linha do... A segunda linha imaginária que corta o território brasileiro é o Trópico de Capricórnio. Então, quais são as 2 linhas imaginárias que cortam o território brasileiro? Primeira, linha do Equador, e segunda, Trópico de Capricórnio. Beleza? Pessoal, olha só, tem toda uma bateria de vídeos, né, pra gente estudar. Tem complemento de conteúdo, tem correção de questões que eram as mais importantes dos módulos 3, 4, 5 e 6. E tem a revisão. E, além disso, eu coloquei aqui no plural, com certa antecedência, o conteúdo da P2. O que não falta é coisa para você estudar. Se você pegar tudo isso, a chance de você tirar uma nota baixa é muito baixa. Beleza? Mas, se ainda assim restar alguma dúvida, pega caderno, que no seu caderno eu boto só o fino do fino, eu boto só o mais importante, beleza, do conteúdo, tá? E se ainda assim bater alguma dúvida, pegue o seu livro para tirar qualquer dúvida que ainda tenha restado, beleza? Gente, beijo no coração, tô indo, bons estudos, boa P2, acreditem em vocês, acreditem nos seus conhecimentos, que vai dar bom, tá? Valeu, fui!